Boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa de amor, essa casa que nos orienta, que nos acolhe, que muitas vezes nos consola. Nos sintamos aqui agradecidos por esse momento em que ultrapassamos muitos limites, muitos obstáculos para aqui chegar e conseguir receber tudo aquilo que viemos buscar e aquilo que necessitamos. Então, fechemos os nossos olhos, elevando o nosso coração, o nosso pensamento ao alto, em comunhão com esses espíritos benfeitores que nos orientam, que nos atendem, que nos auxiliam e que dirigem as nossas atividades na nossa casa espírita, pois ela funciona inicialmente e primariamente no mundo espiritual. Mestre Jesus, que o seu Evangelho ilumine as nossas mentes, encha os nossos corações de paz e harmonia, para que sejamos os praticantes e divulgadores desse manancial de luz, que são os ensinamentos que nos deixaste, e que possamos, junto com todos aqueles que estão convivendo conosco, que possamos encher os seus corações também dessa luz, desse amor que Ele veio nos dar. Obrigada, então, por este Evangelho que nos conduz na nossa caminhada terrena e que ele seja o nosso manual de boa conduta, o nosso leme orientador para alcançar o progresso. E que assim seja. E falando do Evangelho do Mestre, hoje nós vamos falar de Jesus. Falar de Jesus, ao mesmo tempo, é maravilhoso, talvez difícil, porque ele é muito magnânimo, para que eu possa expressar em palavras, e ao mesmo tempo, a certeza da sua presença nas nossas vidas torna esse assunto que deveria ser cotidiano, em todos os momentos ele deveria estar no nosso pensamento, guiando as nossas ações, guiando a nossa caminhada. Muitas vezes os nossos equívocos nessa trilha reencarnatória rumo ao progresso é porque a gente esquece dele. A gente esquece de tentar pensar o que Jesus faria nesse ou naquele momento. Se nós tivéssemos essa intuição de, num momento de dificuldade, num momento de luta, pensar assim, o que Jesus faria nesse momento? Para que a gente pudesse agir com mais serenidade, com mais calma, com menos mágoas, perdoando mais, amando mais, respeitando mais. Sem dúvida, o nosso mundo seria um mundo muito melhor. E como ao longo dos exemplos que eu tive na minha jornada, então eu venho de uma família muito espiritualizada, ou seja, que a prece, a certeza do amparo de Deus e de Jesus sempre nos foi ensinado desde pequenos, frequentávamos grupos religiosos. Então, a construção da minha fé e a certeza de Jesus no meu coração talvez tenha sido um pouco mais fácil do que é para algumas outras pessoas que só vêm a encontrá-lo mais tarde, quando a dor bate a porta com mais veemência. E falando de Jesus muitas vezes, e obviamente com o conhecimento da doutrina espírita e me tornando expositora, eu comecei a falar mais dele e falar dos seus ensinamentos. E uma vez, uma pessoa que estava aqui assistindo a palestra, quando a palestra terminou, ele comentou assim, a senhora fala sempre de Jesus, a senhora fala com um carinho, uma fé tão grande de Jesus, é muito bonito ouvir a senhora falar de Jesus. Então eu tenho essa memória disso e falar de Jesus para mim é um deleite, é uma coisa muito reconfortante, muito tranquilizadora da gente ter Jesus sempre conosco.
E aí, esse tema, porque Jesus, ele está no livro No Rumo da Sublime Estrela, escrito pelo médium Raul Teixeira, tá? É um capítulo desse livro, então tudo que eu for falar aqui é apenas a transcrição de algumas partes desse capítulo, não é nada novo, eu meio que o texto foi copiado, mas algumas partes são tão bonitas que vai ser o tema do meu monólogo, mas como se vocês estivessem conversando comigo. Jesus é o nosso modelo e guia. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria a forma da gente progredir mais rápido? Como que a gente poderia fazer para a gente alcançar o progresso espiritual que os Espíritos vinham falando no Livro dos Espíritos sobre o porquê que a gente reencarna para a gente se melhorar, para a gente crescer moralmente, para a gente evoluir como ser espiritual, né? Para a gente adquirir as condições para ser feliz, enfrentando as nossas dificuldades. E os espíritos superiores respondem: mas vocês já têm esse modelo. Esse modelo é Jesus. Se espelhando em Jesus, vocês alcançarão mais rápido o progresso moral. Eles nos apresentam isso e ao longo da nossa trajetória como espíritos, nós vamos habitar vários lugares e várias reencarnações e nós vamos progredir, como eu já comentei antes, de condomínios. Então, nós já fomos um planeta primitivo, como se fosse o primeiro ano da escola, primeiro ano da escolinha, em que a gente vai aprendendo a conviver. Nesses mundos primitivos, a Terra ainda tem muitas intempéries, o clima ainda é muito difícil, e nós vamos enfrentando essas arduras, essas dificuldades, nós vamos nos melhorando e hoje nós estamos na condição de habitantes de um planeta de expiação e provas. Se encaminhando, por mais difícil que possa parecer, nós estamos nos encaminhando para um planeta regenerado, depois feliz e depois celeste. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor infinito por todos nós, o que Deus faz? Nossa, aquele povinho lá está andando muito devagar. Eles estão meio que marcando passo no processo da evolução. E ele vai semeando aqui e acolá, em diversas épocas da nossa criação, espíritos mais elevados que nós, para exemplificar o amor, a fraternidade, para fazer reformas sociais, para tentar fazer reformas econômicas. Então, esses espíritos que já escalonaram, já estão mais avançados e mais evoluídos e habitando outros mundos, recebem a missão do Pai e do Criador para voltar em lugares mais atrasados para semear esses ensinamentos. E é claro que a gente tem Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, que não são espíritos crísticos, mas que tiveram missões importantes. A gente tem Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Santo Agostinho, São Francisco. Isso ao longo de toda a humanidade de todos os tempos. É claro que alguns marcaram mais a sua época porque estipularam mudanças ou promoveram mudanças gigantes e são mais lembrados. E aí nós vamos citar alguns deles. E essa condição não é que eles não tinham imperfeições, mas eles vieram para dar um salto, empurrar-nos mais à frente, diante da nossa dificuldade de ir adiante, eles vieram nos auxiliar. Então, por exemplo, Moisés recebeu a incumbência de Deus para libertar o seu povo do jugo egípcio
e semear dentro daquele povo que estava escravizado e que tinha muitos maus costumes, tinha maus comportamentos, mostrar um Deus que punia, porque aquele povo entendia assim, e voltarem a acreditar num Deus único, que é o Deus de todos os povos. Então ele teve essa missão e por isso ele foi o precursor dos ensinamentos de Jesus e do Espiritismo. Então, a primeira revelação é mostrar que existe um Deus único, que nós chamamos de Alá, de todos os nomes que as religiões quiserem, de acordo com o seu padrão social, daquele mundo, daquela sociedade, daquela época, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que promove a reencarnação, que promove as oportunidades para que nós cresçamos, para que nós nos melhoremos. Buda, por exemplo, ele era de uma família nobre, de uma família rica, né? E ele, numa determinada época da sua vida, ele abandona toda aquela riqueza, ele se exila para refletir sobre a vida e ele, mediunizado, ele recebe ensinamentos e ele percebe muita coisa e ele deixa o ensinamento de que nós, para a sociedade dele, mas que vale para nós também, foi um espírito que veio nos auxiliar, ele mostra a lei de causa e efeito, a lei do karma, que tudo que a gente passa hoje tem a ver com alguma coisa que nós fizemos antes, que é a lei de causa e efeito. Se eu semear discórdia, eu vou encontrar discórdia. Se eu semear violência, eu vou encontrar violência. Se eu semear doçura, bondade, meiguice, eu vou encontrar isso na minha frente. Então, Buda veio ensinar isso, olha, muito tempo antes. E é isso a gente acaba falando aqui sobre as leis kármicas, sobre a lei de causa e efeito. Faz parte desse mesmo conhecimento. Maomé, que veio depois de Jesus e que, ouvindo falar de Jesus muito tempo depois de Jesus, ele aproveitou muito dos seus ensinamentos e incluiu inclusive alguns desses ensinamentos no Alcorão. Ele foi trazer para o seu povo daquela época a importância de uma vida moralmente organizada e religiosa, que a gente tinha que ter alguém para acreditar, ter fé nessa entidade e fazer as coisas de acordo com essas leis morais. Um outro espírito que veio para poder também semear conhecimento, semear orientações, eu estou citando tudo que está no livro, tá, gente? Nesse capítulo desse livro. O Baba Alá, ele, inserido na sua sociedade, ele pega o Alcorão, ele modifica algumas partes do Alcorão escrito por Maomé, tá? E assevera que todos nós, em todos os lugares do planeta, aqui no Oriente, no Ocidente, no Polo Sul, no Polo Norte, todos nós somos uma só família. E uma só família em que nós devemos nos tratar como irmãos. E nós somos os habitantes, os cidadãos desse planeta, sem discriminar esse ou aquele povo, esse ou aquele país. Esse foi o ensinamento que ele deixou para o povo dele. E por que falar de Jesus, então? Porque esse capítulo cita esses espíritos importantes na presença aqui ou acolá, nesta ou naquela época, porque foram pontos de luz que Deus lançou nesse ou naquele lugar. Mas aí ele envia Jesus, antes de alguns desses que eu citei aqui. E ele envia Jesus porque Jesus era o mais elevado de todos. Ele já era um espírito crístico, inclusive, não é o único espírito crístico que existe, é o que nós conhecemos, que veio estar entre nós. E no nosso meio, ele foi o espírito mais elevado que esteve entre nós.
E ele foi de tal importância que os seus ensinamentos são mencionados em outras religiões, que seguem outros cultos não cristãos. Gandhi, por exemplo, Gandhi, que libertou a Índia do comando, do jugo, da colonização inglesa, Gandhi fez todas as, entre aspas, batalhas, as lutas, sempre com a paz, sempre com a fraternidade, sempre com a concórdia. E ele cita que se toda a humanidade seguisse só o sermão da montanha, o mundo não teria guerras, não teria violência, não teria maldade. Então Gandhi, que já é um indivíduo do século XX, ele, e não é cristão, enaltece a importância de Jesus nas nossas vidas, na vida da humanidade. Jesus veio nos ensinar a simplicidade, e aí essa semana, para falar das coisas simples, se nós fizermos uma reflexão, a gente está num roldão da vida atual, de trabalho, uma avalanche de informações que a internet, as redes sociais, a TV vem nos bombardeando, o nosso trabalho, a nossa vida corrida, que a gente esquece de olhar o simples. Eu recebi pela internet uma mensagem de um amigo, de um grande amigo, que ele mostrava uma floresta com diferentes cores de árvores, com a ação do vento. E aquilo parecia um balé de folhas de diversas cores. E aquilo eu pensei assim, mas isso é o olhar o simples. Porque a gente fica olhando para a tecnologia, para as coisas complexas, e a gente não olha para uma florzinha de meio centímetro. Se a gente botar a lupa e que está crescendo entre os paralelepípedos, ela tem múltiplas cores. E quando a gente para e faz isso, e aí eu parei, estava ventando lá em casa, e eu fiquei um pouquinho parada, assim, em pé, e eu fiquei olhando as árvores balançando e lembrei da mensagem. Então Jesus veio mostrar as coisas simples, é a gente parar para olhar o passarinho se bicando com o outro, é parar para ver o passarinho buscando a minhoquinha lá na grama. E nesse momento a gente abstraiu das nossas ansiedades, das nossas preocupações, da gente tirar o tempo para fazer coisas pequenas, coisas que aparentemente são bobas, mas que vão dar uma paz interior, que vão dar uma tranquilidade, que aquela tranquilidade é como se a gente precisasse de um relaxamento. Aquilo faz o relaxamento, que é a simplicidade das coisas pequenas. E é isso que a gente tem que buscar o pouco suficiente para que a gente tenha a nossa vida aqui. Às vezes a gente quer tanto, a gente fica escravizado do muito. E a gente sofre, e a gente chora, e a gente vem pedir ajuda, porque a gente está escravizado pelo muito. Jesus enaltece a alegria de viver. A alegria de viver mesmo diante de situações difíceis. Eu já citei aqui para vocês o exemplo, e eu carrego isso como um exemplo de vida de uma amiga, colega de faculdade, que passou por um momento muito difícil quando uma sobrinha de 2 anos desencarnou por um câncer avassalador. 2 aninhos ela tinha. E ela convivia na faculdade conosco, sorrindo, como ela era. E eu disse assim, mas você não está triste? Ela disse, eu estou triste. Mas eu tenho muitos outros motivos para ser feliz. Eu tenho muitos outros motivos para estar sorrindo, para estar alegre, e que todos esses motivos não sobrepujam a tristeza do desencarne da minha sobrinha. Então, eu carreguei isso para mim. Jesus veio nos mostrar essa alegria de viver, olhando o simples. Mas olhando o simples e olhando o outro, ensinando o amor, o perdão, a fraternidade, a igualdade, a indulgência, a orientação firme, mas caridosa.
ele nos mostrou a responsabilidade dos nossos atos. Mas a responsabilidade dos nossos atos que devem ser realizados pelo amor. Se a gente fosse resumir todo o Evangelho de Jesus numa só palavra, essa palavra seria amor. Amorosos, nós seremos caridosos, bondosos, fraternos, bons, equânimes, sem discriminar, sem julgar, sem extrapolar que, eu acho que ele não gosta de mim. Alguma vez a pessoa disse que não gostava de você? A gente fica imaginando, julga uma palavra, interpreta uma frase de forma equivocada e aí daí vem uma avalanche de dificuldades. Isso, às vezes, a palavra escrita do WhatsApp, por exemplo, não transmite exatamente aquilo que a gente está pensando. Então, de vez em quando, aquilo que ajuda, deveria ajudar, atrapalha. Ele falou sobre o bem sentindo, não foi só da boca para fora. Ele ensinou sobre o bem fazendo, na prática. Quando ele falou de humildade, ele andava descalço, com uma única túnica. E comia sentado na pedra, na grama. O Sermão da Montanha foi em cima de uma elevação. Ele comia na casa de todos, ele ia comer na casa do cobrador de impostos e era criticado. Ele era tentado a ir contra os fariseus, contra os dominadores daquela época, que era o Império Romano, só que ele respondia sempre com tranquilidade, com maestria, com firmeza e com a certeza de orientar sem denegrir o outro. Jesus, e aí eu lembrei dessa passagem da árvore se movimentando, porque eu li uma frase nesse capítulo que foi para mim a lembrança dessas árvores se movimentando. Então vamos imaginar uma situação que a gente está num dia tenso, atribulado, sentado ali pensando na solução para as nossas dificuldades, se sentindo abafado, enclausurado. E aí naquele momento entra uma brisa, um frescor. E esse frescor que faz a gente paralisar, sentindo, que ventinho bom, a gente não acontece às vezes isso, né? Que ventinho bom. E aí esse frescor que entra, que faz a gente parar, vem trazendo um perfume. E olha a frase. Isso causa uma coisa boa na gente, né? Essa situação. E olha a frase que veio nesse capítulo. Jesus passou pela terra como a brisa que sopra na primavera, deixando o aroma da sua passagem numa verdadeira floração de bênçãos variadas. Jesus é a brisa que entra no nosso ser, tranquiliza a nossa mente, perfuma aquele ambiente mental que está tão cheio de sentimentos, às vezes desagradáveis, às vezes de angústias, e ele passa ali levando tudo isso embora e deixando um perfume de paz, de harmonia e de tranquilidade, como se o sentimento, a sensação do aroma pudesse se transformar em sentimento. Mas Jesus, ele é tão mágico, tão fantástico, que é como se isso acontecesse. Ele veio para insuflar dentro de nós a coragem e a esperança, nas almas em pavor diante das suas dificuldades, mas principalmente das próprias deficiências. Essa frase é para a gente. Quantas vezes a gente está passando por uma tribulação que faz parte da nossa jornada reencarnatória, que faz parte da oportunidade que Deus coloca no nosso caminho para nós crescermos e evoluirmos, e que a gente se sente incapaz de resolver aquilo, ou como se aquele fardo fosse muito pesado para os nossos ombros. Mas Deus nunca faz isso.
Deus sempre dá o fardo de acordo com a força dos nossos ombros. E é assim que Jesus vem. Jesus vem para, diante desse pavor, e esse pavor muitas vezes é pela nossa falta de fé, pela nossa deficiência, pela nossa falta de coragem, pelo nosso desânimo, pela nossa desesperança. Ele vem para nos elevar. Ele vem para nos mostrar e dizer: você consegue, você é capaz, eu estou do seu lado. E é tão bom quando a gente ainda está muito, evolutivamente, muito atrasado ainda para olhar aqui, oi Jesus, como se fosse ali, né? A gente ainda talvez não consiga isso ainda. Mas eu tenho a certeza que Ele está sempre comigo, mesmo que eu não consiga vê-lo. Claro que talvez eu tenha conseguido fazer isso porque eu já fiz uma escada ao longo do tempo, porque a minha espiritualidade foi construída desde a infância. Talvez isso seja mais fácil. Ele veio nos trazer tudo de fundamental para alcançarmos a paz e a alegria. Exemplificou e viveu sendo esse nosso modelo e guia que Kardec perguntou para os espíritos. Ele ofereceu a água fresca, isso está no texto do livro, eu achei essa parte muito bonita. Ofereceu a água fresca da sua dedicação, e quem bebe sacia sua sede. Qual será essa nossa sede? A sede da água? A nossa sede é as nossas incertezas. Ele veio saciar isso, ele veio tirar as nossas incertezas. Quando ele deposita em nós a fé, a esperança e a caridade. Então a gente passa a caminhar, mas com os pés firmes. Ele saciou a fome de entendimento, de conhecimento, de carinho. E ele não disse: eu sou a verdade e a vida? A verdade é essa luz que ele nos mostra, esse conhecimento que nos liberta. O conhecimento nos liberta. A certeza da reencarnação, que nem todos têm, essa certeza é libertadora. Porque se eu sei que eu vou colher amanhã, na minha próxima reencarnação, o que eu plantar hoje, gente, eu vou ser muito mais responsável. Eu vou muito mais fazer o orar e vigiar dos meus pensamentos e das minhas ações. Porque se eu sofro hoje e eu acredito na reencarnação, eu sei que talvez as minhas sementes não tenham sido as melhores, porque eu estou sofrendo agora. Então a certeza da reencarnação me diz: olha, semeia sementinhas melhores, porque você vai colher. Então esse conhecimento é libertador. Por isso que ele é o nosso mestre inigualável. Respeitou todos os que pregaram e pregam o bem, independente se eram cristãos ou não. Porque se eu prego o bem e o amor, todas essas pessoas... E para Deus, lá, para o Criador, não existe separação dessa ou daquela religião, quem é espírita e quem não é. Para Deus é fazer o bem. Não fazer o bem já é um mal. Desfrutar das benesses desse mundo material sem esticar, sem estender a mão a quem precisa, sem fazer benevolência, sem praticar caridade financeira ou moral, ou sorriso ou abraço, ou simplesmente só ouvir a pessoa, a nossa reencarnação está sendo desperdiçada. O maior dentre todos, ele é esse espírito. Outros vieram para atender os desígnios do Criador, sendo seus tarefeiros, cada um na sua época, cada um na sua cultura, cada um na sua sociedade. Só que Jesus, ele falou de forma universal para todos os povos, mesmo naquele momento estando inserido entre o seu povo, os judeus. Só ele ensinou, exemplificando e vivendo as lições que ele veio ensinar. Então, quando ele fala do perdão, ele vivenciou isso sendo crucificado.
Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ele ensinou a Pedro, embainha essa espada, que com o mesmo ferro que feres, serás ferido. Quando ele corta a orelha do guarda que estava prendendo ele no Monte das Oliveiras. Então, ele ensinou, vivenciou, sentiu. Ele verdadeiramente é o nosso mestre. E agora, no Natal, em que a gente lembra mais dele, mesmo que movidos pelo materialismo, mas a gente gosta de se reencontrar com os nossos amigos, a gente encontra toda a família, mesmo que seja para comilança ou para distribuir presentes, que esse realmente não é o verdadeiro sentido do Natal. E claro, essa é uma data aleatória, porque é sabido que Jesus não nasceu nessa época, né? Não poderia nascer em pleno inverno, num ambiente aberto, né? Que no hemisfério norte é muito frio nessa época. Então, essa data é uma data criada, mas é uma data que a gente precisa colocar Jesus na nossa vida. Precisa fazer das reuniões um momento de bênçãos, de alegria, por sermos parte da vida um do outro. Porque se a gente gosta de dar presente, aquela pessoa faz parte da nossa vida, senão a gente nem lembrava dela. Para que a gente se reúna com as pessoas que a gente ama, para que a gente se abrace, para que as dissensões desapareçam. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Então, que o Natal nos traga, isso são palavras do livro também, que o Natal nos traga ondas de felicidade e que ele transformou o caminho para nós, em todos os campos, em todas as dimensões da Terra. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso caminho rumo ao progresso. Que ele more dentro dos nossos corações e que nós possamos, na prática, no dia a dia, ao menos tentar fazer o que ele nos ensinou. E que o seu Evangelho esteja conosco todos os dias, na nossa semana no Evangelho no Lar, nas nossas palavras. Para que a gente fale de Jesus, a gente tem que abrir o Evangelho. A gente tem que saber o que ele ensinou, a gente tem que saber o que significa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. O que significa isso? A gente não estuda. Então a gente precisa conhecer Jesus. E ele vai nos transportar para esse momento de paz, de harmonia e de felicidade. Antecipadamente, que o Natal seja tudo isso para nós. Então vamos elevar o nosso pensamento a esse mestre, a esse amigo de todas as horas, a esse espírito iluminado, superior, que Deus, através da sua bondade, da sua misericórdia para conosco, nos enviou. Que tenhamos a perseverança de tentar segui-lo, a perseverança de tentar imitá-lo, para que talvez em muitas reencarnações nós possamos alcançar perto da sua inigualável posição de espírito superior, de espírito crístico, de nosso irmão em todas as horas, de nosso amigo, de nosso médico que cura as nossas mazelas psíquicas, do nosso mestre médico que cura através da prece, da oração, as nossas doenças físicas. Esse mestre, esse amigo, que nas suas palavras, nas suas vivências, nos seus exemplos, transformou o mundo e que ele possa continuar transformando a cada um de nós. Agradecidos que aqui estamos por esta casa que fala de Jesus, que ensina sobre Jesus através dessa doutrina tão consoladora que é a doutrina dos Espíritos. E que a paz que ele veio ensinar habite os nossos corações e que nós saiamos a derramar esta paz aonde quer que nossos passos alcancem. Que a luz da sua palavra ilumine as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso trabalho hoje e sempre. E que assim seja.